Os homens nos fazem acreditar que precisamos desejar filhos ou morrer. Foi por isso que quando eu perdi o meu primeiro filho, eu quis a morte, porque eu não fora capaz de atender as expectativas dos homens da minha vida, o meu pai e o meu marido. E agora tenho que incluir também meus filhos. Mas quem foi que escreveu uma lei que nos proíbe de investir nossas esperanças em nossas filhas? Nós, mulheres, corroboramos essa lei mais do que ninguém. E enquanto não mudarmos isso, esse mundo continuará sendo um mundo de homens. Mundo esse que as mulheres sempre ajudarão a construir. Oi pessoal, meu nome é Luísa, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Antes de a gente começar, antes de mais nada, por favor, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e deixa aquele like aí bacana pra me ajudar a bombar aqui no YouTube. Vocês que já me acompanham por aqui já devem ter reparado que eu adoro falar sobre histórias de mulheres, né? Tanto na ficção quanto na vida real. E o último livro que eu li foi As Alegrias da Maternidade, da Bushi Emecheta. A Bushi é uma escritora nigeriana. E esse livro aqui, As Alegrias da Maternidade, é considerada a obra-prima dela, né? A Bushi escreveu uns 15 romances, alguns contos e tal, mas esse livro aqui é o mais aclamado, é o mais conhecido no mundo inteiro. E com razão, gente. Que livro foi esse? Alguém pode me explicar que livro foi esse, por favor, porque até agora eu tô em choque. Eu achei um livro incrível, assim, cada página desse livro dá pra gente tirar uma discussão muito grande. O que mais me chamou a atenção nesse livro aqui foi que a protagonista principal, ela não é considerada uma mulher, ela não é considerada nem um ser humano, ela é considerada apenas mãe. Ela é mãe e ponto. Ela é só mãe. Cara... Levando em consideração que é uma cultura completamente diferente da nossa, né? Esse livro fala da Nigéria, ou seja, lá na África. Nada a ver com o que a gente tem aqui no Brasil. Eu tentei tirar meu preconceito, né, gente? Mas só que assim, talvez eu tenha falhado, talvez eu tenha falhado. Mas o que pega nesse livro é o seguinte, é uma sociedade completamente patriarcal, que a gente tem a figura do homem aí como provedor da família, e a mulher fica em casa cuidando da casa e dos filhos. E a nossa personagem principal, chamada Nuego, ela é filha de um grande chefe de uma aldeia lá no interior da Nigéria. Era uma cidade chamada Ibuza. Então lá naquela sociedade era tudo muito divididinho, assim, né? Tem os homens com suas várias mulheres, né? Porque aqui a gente tem uma poligamia. Só que, obviamente, é uma poligamia masculina, né? Só os homens podem ter quantas esposas eles quiserem, quantos filhos eles quiserem na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E a mulher, minha filha, se ela pensar em ter outro cara, você já sabe o que acontece, né? E é muito tocante nesse livro o seguinte... Ser mãe é determinante pra você ser considerado uma mulher completa ou não. Só que não basta você ser mãe, você tem que ser mãe de meninos, você tem que ser mãe de filhos. Porque se você for uma mulher e não tiver filhos, você não é considerado uma mulher completa. Se você for mulher e tiver filhas, só filhas, você também não é considerado uma mulher completa. Você só é considerado uma mulher completa se você tiver um filho homem. Nuego, nossa personagem principal, ela tinha tudo pra dar certo, né? Um futuro brilhante, ela era filha do chefe da aldeia, se casou com um cara importante lá da aldeia. Só que quando ela casou com ele, ela não conseguiu ter filhos. Tentaram por vários meses e ela não engravidava de jeito nenhum, então as pessoas já começaram a comentar, começaram a duvidar da masculinidade do marido, começaram a duvidar dela, falar que ela era uma mulher seca, isso e isso. E pra solucionar o problema, o marido dela arrumou outra. Como eu falei, eles praticam a poligamia lá, né? Ele arrumou uma segunda esposa que engravidou logo de primeira. Então a Nuego já ficou meio que pra escanteio, se sentindo a pior pessoa do mundo. Ela não se sentia nem uma mulher, né? Nem mesmo uma mulher, porque ela não tinha tido esses filhos. Depois disso, ela decide voltar pra casa do pai e acaba o casamento dela com esse cara. É importante ressaltar que a saúde mental da Nuego ficou nada, né, gente? Era muita pressão em cima dela, né? Ela desejava, porque desejava esse filho a todo custo, pra ela poder se sentir alguém na vida, né? Então quando ela voltou a morar com o pai, ela foi recuperando um pouco dessa saúde mental, foi melhorando aos pouquinos, até que chegou um dia que o pai dela decidiu que ela deveria casar de novo, né? Porque sim, quem decide com quem a filha vai casar, na hora que a filha vai casar, é o pai. Aí o pai dela achou uma proposta muito interessante dela casar com um cara que não morava na aldeia, mas ele morava na cidade grande chamada Lagos. Então a Nuego, ela embarca aí numa longa viagem até chegar a Lagos, e quando ela chega lá, né, ela encontra uma cultura completamente diferente, né? E esse é um dos pontos altos do livro, essa mudança radical de cultura. A Nigéria estava sendo colonizada pelos ingleses, então o que a gente encontra em Lagos são os brancos ali de patrões e os negros sendo seus empregados, né? A escravidão não estava rolando mais, mas eles eram empregados remunerados, só que uma remuneração, né, gente, pequena, que deixava as pessoas completamente subordinadas. Então era uma escravidão remunerada, né? E quando chega lá, a primeira coisa que a Nuego estranha são os brancos, né? Ela falava, gente, quem que são essas pessoas com essa cor horrível, parecem
porcos. Que é isso? Ela estranha demais. E a dinâmica ali de trabalho, de vida, é completamente diferente, né? E a primeira coisa que a Noego se depara quando ela vê o marido dela, ela acha ele horroroso, né? Ela vê que ele era gordo, tinha uma barriga pra fora, assim, ele era feio, baixinho. E ela achava aquilo completamente estranho, porque ela tava acostumada com os homens super atléticos lá do lugar onde ela morava. E aquele cara com aquela barriga, tipo assim, completamente diferente do que ela tava acostumada. Aí, né, gente, a vontade que ela teve quando viu esse marido foi de sair correndo e nunca mais voltar. Só que ela não podia fazer isso, porque isso feriu o orgulho dela, né, perante o pai. Ela não podia decepcionar o pai. Se ela voltasse pra aldeia recusando o casamento, ela ia ser mal vista pela família dela, pelos amigos, né? Então, assim, é uma questão bem complexa, assim, né? Ela teve que se sujeitar ao marido que ela não queria. E esse marido dela, o trabalho dele era de lavar a roupa dos brancos, né? Ele lavava as calcinhas da patroa dela. E pra Noego, isso pra ela era o ó. Ela falava, quê? Que homem que você é? Desde quando um homem lava calcinha de mulher, dessas mulheres sem cor, dessa mulher de pele feia, não sei do que. E ela não entendia que lá as pessoas precisavam fazer isso pra sobrevivência, né? Porque enquanto lá na aldeia dela os homens iam pra lavoura, lá o cara lavava calcinha. E ela ficava, que é isso? Cadê a hombridade? Acabou que, passando o tempo, a Noego conseguiu engravidar finalmente, né? Ela teve um menino. E quando ela teve esse filho, ela falou que agora ela amava o marido dela, porque o marido dela finalmente fez ela ser mulher. Só que logo depois de algumas semanas o filho dela morre e ela se vê completamente em desespero. Tentou fazer até um suicídio, chegou lá na ponte, ia pular, né? O pessoal que segurou ela pra ela não se suicidar. Mas pra ela ter tido filho, depois o filho ter morrido, pra ela era o fim, né? Pra ela não tinha mais pra onde correr, porque ela era justamente destinada a ser mãe de um menino, né? E ela fracassou como mãe, ela fracassou como mãe, ela fracassou como mulher, então não tinha mais o que ela fazer naquela vida. Então ela queria se suicidar e morrer. Mas aí ela foi resgatada, né? As pessoas não deixaram ela morrer, voltou pra casa, seguiu a vida e tal. Depois ela engravidou de novo de um outro menino que dessa vez deu certo. Aí, gente, ela foi engravidando um filho atrás do outro, né? Teve filhas, teve um par de gêmeas, depois teve outro menino, depois teve outro menino. Foi tendo a renca de filho mesmo. E aí, um belo dia, sem mais nem menos, os brancos, que eram o patrão do marido dela, falaram que ia voltar pra Inglaterra e que, infelizmente, eles ficariam sem trabalho. Aí o marido da Noego ficou sem trabalho e ele também não tentava procurar outro emprego, não. Ele ficava mais em casa, assim, e as crianças passando fome, precisava fazer alguma coisa. Então a Noego começou a comercializar cigarros, né? Ela fazia tipo uma vendinha de cigarros pra revender, pra ter um troquinho pra ela conseguir alimentar a família. E aí a gente vê que essa mulher só tomou porrada da vida, né? Porque era uma sociedade patriarcal, basicamente era isso. O homem era o provedor, a mulher ficava em casa. Só que aqui a gente vê uma situação que, além dela fazer o papel de mulher e de mãe, ela também tinha que ser provedora da casa. Ela também tinha que fazer a vendinha dela pra poder conseguir sobreviver. E mesmo ela fazendo isso, ela é mal vista pela sociedade, né? As pessoas veem que a mulher que trabalha é muito ambiciosa, é uma mulher que quer ser mais do que os homens, né? Então a mulher ralando, dando sangue, ela ainda é mal falada pelas pessoas, né? A Noego precisava insistir muito com esse marido dela pra ele poder tentar arrumar outro emprego, né? Que ele só ficava dentro de casa e depois de muito insistir, ele falou, ai, tá bom, você quer que eu vou arrumar um emprego? Então eu vou sair dessa casa e só volto depois que eu tiver o emprego. Aí ele conseguiu um outro emprego que ele teria que sair viajando de barco, que só ia voltar depois de um tempo, e ela não tinha mais o que fazer, porque não tinha mais dinheiro, então ela falou, então vai. Só que quando ela fez isso, ela ficou na maior pobreza, na extrema miséria, não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro pra colocar comida na boca dos filhos dela. Então ela sofreu pão de abamaçoe, tinha doença vindo, tinha malária, e a fome, e tendo que cuidar de filhos pequenos. Então assim, gente, uma situação muito difícil. E aí, mergulhada nas alegrias de ser mãe, a Noego, ela vive esperando que alguma coisa boa vai acontecer. Ela tá ali no meio da pobreza, no meio da miséria, sofrendo. Chegou uma época que ela teve até que carregar lenha pra ela poder vender lenha, porque ela nem conseguia mais comprar cigarro pra revender. Então, sobrevivendo aí, gente, tendo que cuidar de filho pequeno, de bebê, de criança, de pré-adolescente, tudo ao mesmo tempo, ela fazendo isso sozinha, porque o marido dela sempre tava ou viajando a trabalho, depois ele conseguiu um outro trabalho de cortador de grama. Parece que a Noego tava sempre esperando alguma coisa, esperando o marido voltar do trabalho, esperando o marido voltar da guerra, esperando que os filhos dela se tornassem homens, pra aí sim ela poder ter algum conforto na vida dela, né? Esperando que os filhos fossem estudados, ela estava sempre esperando. E isso é muito triste, gente, é muito tocante, sabe? A pessoa ali completamente sugada pela vida materna, pelas responsabilidades, pelo amor pelos filhos. A única coisa que restava pra Noego era sonhar, né? Imaginar que o melhor ainda está por vir.
Só que esse melhor nunca chegava, né? Teve até uma cena que a Noego, ela pede pro marido dela deixar mais dinheiro com ela, porque o marido dela bebia demais, gastava muito dinheiro com bebida e às vezes faltava pra eles comerem. Então, tipo assim, mas já passa um perrengue, o cara ainda é um cara desse nível, sabe? Tipo, Ela falava assim pra ele que ele precisava dar mais dinheiro em casa pra alimentar os filhos, e ele falava que não. Tipo, ele dava um piti, saía, bebia mais e dava menos dinheiro ainda pra ela, né? E aí chegou um ponto que ela falou, pelo amor de Deus, me dá qualquer dinheiro só pra poder sobreviver aqui com meus filhos e alimentá-los. Aí o cara falou, beleza, tudo bem, já que você aceita isso, vamos voltar a fazer as pazes. A Noego fala que os homens, sabendo do senso de responsabilidade das mulheres, sabendo que as mães nunca vão abandonar seus filhos, que nunca vão deixar ele passar fome, os homens abusam disso. Então ela se sentia escravizada pelo próprio amor dos filhos dela e também pelo casamento. Ou seja, ser mãe transformou ali ela numa prisão. Era só aquilo a vida dela. Gente, como eu já disse, a Noego, ela teve filhos e filhas, né? E era nítido a diferença de tratamento que ela dava pros dois. As meninas, elas tinham que praticamente servir os meninos, né? Porque os meninos que dariam continuidade à linhagem do pai, à maravilhosa linhagem do pai deles, né? As meninas não eram nada. Se tivesse dinheiro pra escola, era a prioridade dos meninos. As meninas ficavam em casa trabalhando ou tentando vender alguma coisa pra ajudar na educação dos meninos. Então é uma diferença de tratamento de gênero gritante. E é muito difícil a gente ler isso. Além de todas essas dificuldades, todas essas dores e sofrimentos que a Noego sentia, mesmo assim, ela era obrigada a ser feliz, porque ela era mãe de 3 filhos, então ela não tinha nem o direito de ser triste, ela era obrigada a ser feliz. Depois que os filhos dela cresceram, o filho mais velho, né, que é o filho principal, mais importante, porque é o mais velho, que é o que vai dar continuidade à linhagem aí da família, né, então tudo que é de melhor é pra esse filho, e ele cresce, né, sabendo disso, ele cresce sabendo que ele é o mais importante, e ele usa isso a favor dele. Então acaba que ele recebe uma educação melhor e um dia ele tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E ele se separa completamente da família, só que a família, vivendo aquele perrengue todo a vida inteira, sempre esperava que depois que ele completasse os estudos, ele ia voltar pra família e enriquecer todo mundo, ia ser solução pra todos os problemas. Mas não foi isso que aconteceu, porque assim que ele teve a primeira oportunidade, ele vazou, deixou todo mundo pra trás e foi viver a vida dele nos Estados Unidos, sem nem pensar 2 vezes. A Noego esperou a vida inteira pra que os filhos dela se tornassem homens, pra assim ela ter uma tranquilidade na vida, né? E o filho dela simplesmente vai embora. E mesmo assim, ela não fica com raiva do filho. O pai ficou morrendo de ódio do filho. Ele não podia nem olhar mais na cara do filho por ele ter abandonado a família. Mas a Noego, ela só queria saber se o filho dela tava bem, se o filho dela tava feliz. Então, por mais que ela esperasse alguma coisa em troca, né? Ela esperava sim que toda a dedicação de uma vida inteira dela um dia fosse trazer uns frutos pra ela, né? Fosse trazer essa tranquilidade, pra ela ter uma velhice tranquila. Mesmo o primogênito dela não proporcionando isso a ela tem um amor pra ele. Ela só quer saber se ele tá bem, se tá tranquilo. Então aí a gente vê essa parte realmente do amor de mãe, né? Esse livro foi realmente muito bacana, gente. Eu falando assim por alto, não dá pra vocês saberem muito bem o que é a experiência de ler esse livro. É como se cada página do livro fosse possível a gente fazer uma discussão de temas super relevantes, sabe? Literalmente cada página. Toda essa questão da maternidade, do universo da mulher, né? E também a escravidão, mudança de cultura, tudo muito forte. Então, gente, no final do livro foi muito tocante, assim, porque a Noego percebeu que ela não tinha amigos, porque ela nunca teve tempo de cultivar amizades, porque ela tava sempre ocupada com as alegrias da maternidade, né? Esse título deveria ter aspas, que é uma ironia, né? As alegrias da maternidade, tanto perrengue que essa mulher passou, só apanhando, tanto da vida, quanto da condição de mãe, da condição de esposa, sempre assim, sempre no maior perrengue. Ela nunca teve um respiro na vida dela. E é muito tocante o final, porque ela morre sozinha, né? Sem filho nenhum. Ela tinha muitos filhos, mas ela morre sozinha, sem nenhum filho, sem nenhum marido. E é realmente, assim, muito triste, assim, muito tocante. Você vê que ela se dedicou a vida inteira pra 7 filhos que ela tinha e morreu sozinha, né? Realmente dá pra gente pensar muita coisa sobre esse livro. E a Noego, mesmo depois de morta, ela nunca teve paz, né? Porque o filho mais velho dela, depois que soube da morte da mãe, voltou, fez um monumento lá, né? Com a caricatura da mãe lá na aldeia. Ele voltou pra aldeia porque isso era mostrar que ele era um filho bom. Ele não precisou mostrar em vida que ele era um filho bom, ajudando a mãe, né? Mas se ele fez um monumento depois que ela morreu, nossa senhora, o filho do ano, é o melhor filho do mundo, né? Nem depois de morta, a Noego teve paz. Como ela teve muitos filhos, as pessoas viam ela como a deusa da fertilidade,
fertilidade e ficava lá pedindo pra ela, né, implorando fertilidade. Dizem que ela não atendia os pedidos, então mesmo depois de morta ela era xingada, tudo era culpa dela. Assim como em vida, tudo era culpa da mãe, tudo sempre é culpa da mãe. Acho até interessante uma parte que a Noego fala assim: quando os filhos se comportam bem, eles são filhos do pai. Quando os filhos se comportam mal, eles são filhos da mãe. E a gente percebe isso nas falas do marido dela, né? Quando os filhos dela faziam alguma coisa errada, ele falava: os seus filhos fizeram isso, seu filho fez isso, sua filha fez isso. Mas quando o filho brilha, quando o filho tá comportadinho, ele fala que são os meus filhos, né? E, gente, o legal desses livros é que mesmo com toda essa diferença cultural, que é uma Nigéria, né, é uma cultura da África, mesmo assim a gente vê muita similaridade com o que a gente vive hoje, né? Essa questão da maternidade, de ser mãe. Tudo é culpa da mãe. Como se a mãe não tivesse suas próprias batalhas, né? As pessoas às vezes falam de realidades que elas nem conhecem só pra poder apontar o dedo e falar: a culpa é da mãe, esse menino é assim por causa da mãe. Então é muito fácil a gente apontar o dedo sem saber realmente o que a pessoa tá vivendo, né? Então é um livro maravilhoso, gente. Nossa, eu recomendo demais vocês lerem esse livro, que vale muito a pena. Mesmo contando a história aqui, vocês pegarem o livro e lerem, vocês vão ter uma experiência bacana, diferente. Então fica a dica pra vocês aí, As Alegrias da Maternidade, da Buchi Mecheta. Me contem aí embaixo se vocês gostaram do livro, se vocês se interessaram ou se já leram, o que acharam. Vamos deixar aberto sempre a discussão aí pra quem quiser comentar. Vou deixar o link pro livro aqui embaixo na descrição do vídeo, não deixem de conferir. Vou deixar tanto o livro físico quanto o e-book. Já leiam esse livro, que ele é muito top, sério, muito bacana mesmo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, me dá essa moral aí pra gente poder crescer aqui no YouTube. Então é isso, muito obrigada por assistirem ao vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo!